Aleluia, graça e a paz. Uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a este lugar. Foi preparado para te receber. E creio em grandes instruções de Deus para a nossa vida. Crescimento, amadurecimento, alimento espiritual. O nosso espírito, ele almeja, ele grita, ele clama pela palavra de Deus. A palavra de Deus diz em Salmo 119, versículo 130, que a exposição das tuas palavras traz luz e entendimento aos simples. E nós estamos aqui nos expondo a essa palavra, amém? Porque nós precisamos aprender mais do Senhor, que é mais sábio, que é mais inteligente do que eu e do que você. Você concorda com isso? Aleluia. E glória a Deus pela tua vida. Quero que você abra a tua Bíblia lá em Salmos, capítulo 126. Aleluia. 126. Salmo, vou ler na versão NVI. Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu vou também. Poxa. Aleluia. Não fica ninguém, tá? Vamos subir todos juntos. A Igreja Santa do Senhor. E diz aqui no Salmo 126, bastante conhecido. Mas diz a palavra do Senhor: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até as outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Você pode dizer: o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Aleluia. Por isso estamos alegres. Diga, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. É uma palavra poderosa, um salmo curto de 6 versículos, mas traz um ensinamento tão poderoso para a nossa vida. E aqui o salmista, ele é conhecido como um salmo de peregrinação, porque esse salmo ele foi entoado e foi criado durante a saída da escravidão do povo da Babilônia de volta para Jerusalém, de volta para Sião, para que eles pudessem restaurar a sua casa, restaurar o templo, restaurar as coisas que foram saqueadas, as coisas que foram roubadas pelos próprios babilônicos. Então se levantou o rei da Pérsia, um rei chamado Ciro. Então esse Ciro ele decretou, porque o Ciro também ele conquistou a cidade de Babilônia. Então quando ele conquistou Babilônia, ele libertou os escravos, libertou os judeus e liberou os judeus para irem para a sua terra e cuidar do seu povo, cuidar do templo do Senhor. E aqui a gente vê algo tão maravilhoso, porque ele diz: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. E sabe, quando a gente olha alguém que está sonhando, ela está com aquela cara de leso, aquela cara de bobo, aquela cara de quem está vivendo coisas boas, né? Porque sonho traz coisas boas para o nosso coração. E é como que aquela libertação fosse algo que eles não estavam acreditando. Ele, pai, o negócio é tão bom, a gente está tão feliz, que parece que não é uma realidade. Mas foi uma realidade, foi algo que aconteceu. E por isso eles ficaram alegres, por isso eles expressaram a sua gratidão, a sua alegria para com todos. E eles, até nas outras nações, vão conhecer os grandiosos feitos do Senhor.
Porque elas vão dizer: grandes coisas fez o Senhor por esta nação. E assim também nós reconhecemos: grandes coisas fez o Senhor por nós. Amém? Israel, ele tinha passado cerca de 70 anos debaixo da escravidão da Babilônia. Você lembra lá de Daniel, do livro de Daniel, que quando Daniel, os seus amigos e todo o povo também foram pegos, foram levados como escravos para a Babilônia. Então, desde esse tempo, Israel ficou debaixo desse jugo, dessa escravidão. Então, para eles era algo que não teria fim. Era algo que, tanto é que não foi por um ato de alguém do próprio Israel, mas foi por alguém de um povo que também era um inimigo. Amém? Hoje a Pérsia é conhecida como Irã, mas naquele tempo, ele não tinha essa afinidade. Amém? Tanto é que a Pérsia, a Síria, Babilônica, tudo era inimigo de Israel, todos eles queriam conquistar Israel de alguma forma. Então Israel sempre foi perseguida, sempre teve inimigos por todos os lados, até os dias de hoje. Amém? Mas Deus sempre deu livramento ao povo. Agora, mas por que Deus permitiu que Israel fosse levado escravo pelos babilônicos? E conta-se que na época que Israel estava sendo governada, sendo reinada por um rei chamado Jeoaquim, filho de Josias. Amém? Então Josias, a Bíblia diz, aqui em 2 Reis, capítulo 23, versículo 25. 2 Reis 23, 25, que diz assim: nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Amém? Então Josias, ele foi um rei que fez coisas boas aos olhos do Senhor. Ele foi um bom rei, amém? Aos olhos do Senhor, cumprindo verdadeiramente os decretos, cumprindo verdadeiramente a lei de Moisés. Mas o seu filho, Jeoaquim, que o substituiu, ele fez coisas que eram maus aos olhos do Senhor. E veio a consequência, uma punição, a consequência do erro, daquilo que se faz erroneamente. Houve consequências, e essa consequência deu-se na derrota da vitória da Babilônia sobre Israel, que levou todo o povo para essa escravidão. Amém? Então, por que estou explicando um pouco desse passado, dessa história? Porque para você entender que Israel não foi tido como escravo pela Babilônia, não foi porque Deus não estava nem aí para o seu povo. Deus sempre cuidou do seu povo, amém? Deus sempre foi o Deus da sua palavra, o Deus de Israel, só que Deus é um Deus de princípios, e a gente já aprendeu isso aqui algumas vezes. Deus é um Deus de princípios. Então, se aquilo quando nós agimos reto diante do Senhor, nós vamos colher aquilo que a palavra de Deus nos promete, amém? Ele diz lá em Deuteronômio, capítulo 28, ele diz: olha, se hoje fores fiéis e guardares todos os mandamentos que hoje te ordeno, virão sobre ti e te acompanharão todas essas bênçãos. Então ele vai ali até o versículo 14 do capítulo 28. Então ele traz bastante bênçãos, mas ele diz também: se fores infiéis e desobedientes e não guardares a palavra, tá rindo, tá? E não guardares a palavra, então existe uma sequência de maldição que vem sobre a tua vida. Não que Deus estava colocando maldição na vida do povo, mas é consequência de uma atitude errada, é consequência de uma decisão errada, de uma decisão fora da palavra. Isso traz para mim, traz para você também nessa noite, que nós precisamos ter uma consciência de que as nossas decisões vão determinar o nosso futuro. Então, vamos lá? Continuar? Então, as nossas decisões de hoje vão determinar o nosso futuro. Aquilo que a gente decide, e o bom é que a gente tem uma palavra, a gente tem uma âncora. A gente tem... Eita, foi tudo junto. A gente tem aqui um nosso guia, um manual tão precioso para a nossa vida, para a gente aprender, escolher bem, fazer bem as nossas escolhas. Amém? Então, nós temos essa condição dada pelo próprio Deus. Ele diz na sua palavra que se a gente for fiel
e obedecer a sua palavra. E se a gente seguir verdadeiramente os seus feitos, vamos colher aquilo que a palavra de Deus nos determina. Amém? Ele diz assim, olha, a minha palavra, ela não volta para mim vazia. Antes ela vai trazer, vai produzir o fruto pela qual eu a designei. Eu lancei uma palavra e ela vai voltar trazendo frutos. Amém? Nós precisamos imitar o nosso Pai. Saber que a palavra que sai da nossa boca também ela tem poder. E já aprendemos tanto aqui sobre o poder das nossas palavras, aquilo que nós determinamos, aquilo que nós confessamos, vão verdadeiramente determinar aquilo que nós estamos crendo e aquilo que nós precisamos na nossa vida. Amém? E aqui continuando aqui no Salmo, que ele diz: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. E as outras nações diziam: o Senhor fez grandes coisas por esse povo. A nossa boca se encheu de riso. Expressar a alegria da bênção recebida. Amém? Nós, como nós somos um povo da fé, nós não precisamos esperar acontecer para poder celebrar. Nós já temos uma cultura da própria palavra que nos ensina a celebrar a bênção. A celebrar antes de a gente ver. Isso é o poder da fé na nossa vida. Nós precisamos aprender a agarrar esse espírito da fé. E esse espírito da fé, ela vem já no Espírito Santo que já foi derramado no meu e no teu coração. Amém? Então, a Bíblia diz que Deus ele deu uma medida de fé para cada um de nós. E nós precisamos aprender a desenvolver essa fé. Precisamos a praticar essa fé. Amém? Então, expressar com alegria, júbilo, celebrar aquilo que Deus fez. Deus fez coisas boas na tua vida? Amém? Mas nós precisamos celebrar essas coisas. Saber que aquilo que Deus tem feito na tua vida vai ser um testemunho para a vida de outras pessoas. As pessoas vão ver aquilo que Deus fez e vai querer seguir esse Deus tão maravilhoso. Mas você precisa testemunhar. Você precisa demonstrar que quem fez foi o Senhor. Amém? Não é na tua força, não é no teu entendimento, não é na tua sabedoria, mas crê e tenha certeza, consciência de que Deus é quem faz todas as coisas. Amém? Aleluia. E no versículo 3 ele diz: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Esse é o motivo da nossa alegria, porque Deus fez coisas grandiosas por nós. Versículo 4 ele diz: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Então o Senhor restaura a nossa vida. E até o título dessa mensagem: o Senhor que restaura histórias. Amém? Sabe, amados, tem coisas na nossa vida que fica meio impregnada, meio parada, meio travada, mas nós precisamos entender que o Senhor é por nós. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Ele, quem impedirá? Quando Deus ele se levanta para agir na minha e na tua vida, amado, não tem cão do inferno que se levante para impedir, porque Ele é Deus. Amém? Nós precisamos confiar nele cada dia, dia após dia, porque Ele tem feito grandes coisas por nós. Amém? Nos alegrar, celebrar, jubilar. Aleluia. E aqui no versículo 5 ele diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Sabe, não sei se você conhece, ele não faz aversão ou uma analogia a um agricultor moderno, mas ele faz uma comparação ao agricultor de antigamente. E a agricultura de antigamente era mão na enxada, era arado, era suor, era esforço. Quem conhece sabe um pouco da dificuldade e do grande esforço que a pessoa precisa fazer para estar ali arando a terra, para estar ali movendo, semeando, plantando. E não é momento de alegria. Ali é dureza. Amém? Trabalho no campo não é coisa fácil. Mas a alegria
da colheita, do esforço, daquele esforço que ele fez. Quando ele vê aquela plantação brotando, e ele ali vai colher. Ele ali vai colher aquilo que ele semeou. Foi duro semear, mas a colheita é com alegria. A colheita é com celebração. Porque diz que o agricultor, ele celebra a sua colheita. Sabe, nós quando semeamos, não falo só de dinheiro, mas tudo aquilo que a gente semeia, tudo aquilo que a gente faz no Senhor, nós precisamos dar uma resposta de fé, de alegria, de saber que aquela colheita vai ser certa. Que aquela semente que nós estamos lançando naquele solo, vai vir uma colheita certa. Aquilo que a gente faz no Senhor, amados, não é uma barganha que você faz e diz ao Senhor, olha, o Senhor viu o que eu fiz, agora o Senhor vai ter que me dar. A gente não age assim. A palavra de Deus disse para a gente amar o Senhor de todo o nosso coração e as nossas atitudes também ser concernente à nossa confissão. Amém? A nossa atitude. Então, quando nós chegamos diante do Senhor para oferecer algo, para dar a nossa vida, o nosso louvor, ou ofertar, nós precisamos ter a certeza de que Deus é o galardoador. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus, importa que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é presenteador, ele faz questão disso. Não é, não, porque Deus é obrigado a fazer. Não, ele faz questão. Ei, eu quero te abençoar, eu quero derramar sobre você tudo aquilo que eu já programei, tudo aquilo que já está preparado. O que é que falta? À nossa disposição. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Quem dá o passo? Nós damos o primeiro passo. O Senhor já está pronto, de braços abertos. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Por que Ele nos amou primeiro? Porque Ele já tinha preparado um plano, através de Jesus Cristo, para a nossa vida, para nos resgatar, para nos redimir, para nos livrar daquilo que foi tragado pelo diabo, foi usurpado pelo diabo, lá no Jardim do Éden. Mas quando ele via Jesus, ele semeia Jesus. Jesus foi uma semente. E hoje está aqui uma grande plantação, uma grande colheita, que não parou. Vai continuar sendo, vai continuar colhendo, vai continuar brotando. Aleluia! Esse é o Deus que faz. Aquele que sai chorando, versículo 6, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Ele está reforçando o versículo 5. Aqueles que saem chorando. Ele não está dizendo aqui, olha, você tem que semear chorando mesmo. Não, ele não está dizendo isso. Ele está fazendo uma comparação daqueles que plantam, daqueles que preparam a terra. Eu sei que vai ter momentos onde a gente vai ter que semear em cima de esforço, em cima de choro. Mas a Bíblia diz, lá em Eclesiastes, que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Se não está bem, é porque ainda não chegou o fim. Vai ser bom o seu final. Vai ser maravilhoso o seu final. Você pode até começar bem, mas o final vai ser melhor do que você começou. Amém? Não tem como dar errado se a gente seguir fielmente aquilo que está escrito. Palavra de Deus não é que a gente vai ser perfeito, nós não somos perfeitos, nós não vamos chegar à perfeição só quando estivermos lá no céu, mas nós estamos buscando ser melhor a cada dia. Amém? Paulo diz, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E outra vez ele diz também, olha, sede pois imitadores de Deus como filhos amados. Quem é filho de Deus aqui? Então, se você é filho, você precisa imitar o seu pai. Como a gente vai imitar Deus? Olhando para Jesus. A Bíblia diz em Hebreus que ele é a expressão exata do seu ser. Então, aquilo que Jesus fez, ele expressou a vontade de Deus para a terra, para com a humanidade. O que Jesus fazia? Chegava uma pessoa doente, ele dizia, o que queres que eu te faça? Um dizia, eu quero ver. Ele disse, volte a ver. Outro dizia, eu quero andar. Volte a andar.
Outro chegava com lepra, ele disse: seja limpo. A vontade de Deus para a nossa vida, a vontade de Deus para a humanidade, é só olhar para Jesus. E lá em Atos capítulo 10, 38, diz que assim como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com? Deus é comigo? Deus é com você? Amém. Você tem certeza disso? Amém. Então Atos também está na tua vida. Atos também, 10, 38 também é para você. Deus te ungiu com o Espírito Santo e com poder, para por onde você andar, curar. Amém? É difícil? É crer. É acreditar que a palavra de Deus é a verdade. Assim como ela tem sido fiel, tem dado manifestações em tantas pessoas, em tantos lugares, o Deus, ele continua sendo o mesmo. O mesmo ontem, hoje e será eternamente, porque Deus é o Deus da sua palavra e ele não muda. Tiago 1,18 diz que 1,17, né, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes. E nele não há sombra de variação, nem de mudança. Amém? Ele é um Deus eterno, ele é o Deus da sua palavra, é um Deus que vela com a sua palavra. Ele é aquele Deus que fala e cumpre. E aquilo que ele fala vira lei. Aquilo que ele fala tem que ser obedecido. Aquilo que ele fala tem que ser registrado e obedecido. Amém? Quando Deus fala lá no jardim do Éden para o homem: olha, tem todas as árvores aqui, você pode desfrutar de todas, mas de uma você não pode comer do seu fruto. É uma lei. É aquilo que ele determinou. E a partir da desobediência do homem, quando ele desobedece aquela voz, aquele decreto de Deus, ele coloca o mundo em enrascada. A Bíblia diz que por causa da desobediência do homem, a terra ela foi amaldiçoada. Amém? Mas Deus, ele já estava preparando uma solução. Quando ele olha lá em capítulo 3 de Gênesis e fala com a mulher, na verdade ele fala com a serpente: olha, você usurpou, você enganou a mulher, mas essa mesma mulher que você enganou, que fez com que desobedecesse a minha palavra, essa mesma mulher eu vou usá-la para também entrar na terra de uma forma legal. E vou pisar a tua cabeça de uma forma legal. Vou tomar a autoridade que foi entregue para você de forma legal. E vou tomar as chaves. E vou dar à igreja. Todo poder, toda autoridade, ele deu à igreja. Jesus Cristo foi o nosso herói. Jesus Cristo foi aquele que conquistou. Por isso que ele diz: olha, nós já somos mais do que vencedores. Sabe aquela luta de MMA onde você não precisa lutar. E antes de você combater, o juiz pega seu braço e diz: já é vencedor. Já venceu. Não precisa guerrear, não precisa estar lutando. Nós precisamos somente de posicionamento. Existe uma guerra, mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra as hostes, contra os poderes do mal. E nós precisamos pegar essa palavra, porque nós já estamos acima desses poderes. Amém? O diabo, ele perdeu a sua autoridade, mas ele continua tendo poder. E contra esses poderes nós podemos prevalecer e nós vamos prevalecer. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja. Como já foi ensinado aqui, porta não anda. Amém? E se ela não anda, ela está parada, então a igreja é que está avançando. A igreja está avançando. As portas do inferno, ela não pode ficar ali. Ela não pode permanecer fechada, ela vai ter que se abrir. Aleluia. Ela não vai resistir. Porque a igreja vai avançar. Mais e mais. Mais e mais. Aleluia. E aqui nós temos esse salmo tão poderoso, tão glorioso, que fala também, representa a nossa vida no Senhor. Amém? Porque um dia nós estávamos num cativeiro.
Antes de aceitarmos Jesus, nós vivíamos num cativeiro, debaixo de escravidão. A Bíblia diz que o pecado era o nosso Senhor. Por que era o nosso Senhor? Porque nós vivíamos debaixo da escravidão do pecado. E todo aquele que se submete a alguém ou a alguma coisa se torna escravo. A Bíblia fala isso lá em Romanos. Mas quando Jesus ele vem e nós aceitamos ele como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que ele nos transporta de onde nós estávamos debaixo de um jugo de pecado e nos coloca para um reino do Filho do seu amor, do seu Filho amado, onde não há jugo, onde não há perseguição, onde não há mais pecado, onde não há mais condenação, porque Romanos 8:1 diz que em Cristo Jesus nenhuma condenação há. Mas nós estamos agora livres, debaixo agora de um poder supremo. Vivemos agora debaixo da influência de Deus, do Espírito Santo, da graça do Senhor. Essa graça tão poderosa que nos alcançou, que nos tirou. E a Bíblia diz que pela graça sois salvos, não vem de vós. É pela fé. Não vem de vós, para que ninguém se glorie. Então ninguém pode se gloriar pela sua salvação, porque é obra do Senhor. É a obra que Ele fez naquela cruz, através de Jesus Cristo. A obra da cruz do Calvário, para o nosso resgate, para a nossa redenção, para a nossa justificação. Porque nós celebramos muito a nossa redenção, mas, meu irmão, justificação. O que é ser justo? Estar diante de Deus, sem pecado. Estar diante de Deus, como se nunca tivesse errado. E quando nós somos justificados, deixa eu te dizer, quebrar um biscoito aqui, não existe, como se diz, pecador redimido. Isso é uma palavra fora do vocabulário. Amém? Ou é pecador ou é redimido. Ou está sujo ou está limpo. Amém? E quando nós estávamos no pecado, nós éramos pecadores. Amém? Vivíamos debaixo de uma influência de pecado. A natureza do pecado, porque quando o pecado, o problema do homem está no seu nascimento. Por quê? Porque quando ele nasce, ele tem a identificação do homem pecador, do homem terreno, Adão. E a Bíblia vai falar isso lá em Romanos, capítulo 5, 6 e 8. 7 e 8, mas quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos com a identidade, com a identificação de Cristo, sem pecado. Amém? Ah, mas pastor, mas eu ainda erro, mas eu ainda cometo, mas a natureza do pecado não habita mais em você. A natureza do pecado não faz mais parte da nossa vida. É a natureza divina. Porque deixa eu te dizer uma coisa, se você chega na sua casa, você vê ali uma torneira quebrada, você troca ali aquela torneira, isso te faz um encanador? Nossa, virou um encanador. Ou então você vê ali um bocal ali meio troncho, você vai ali, tira o fio, troca, coloca um bocal novo. Te fez isso um eletricista? Não. Então nós vamos continuar ainda cometendo alguns deslizes, mas existe um juiz. A Bíblia diz: se errares, pede perdão. Não é a natureza do pecado que habita mais em mim, é a natureza divina. E eu posso ser perdoado, eu posso pedir perdão, e o perdão do Senhor é instantâneo. Se tiveres pecado, confessai os vossos pecados, Ele é fiel para vos perdoar e vos purificar de toda, diga, injustiça. Aleluia. Então a palavra de Deus, ela vem para nos resgatar, vem para nos atrair, vem para nos tirar de um lugar onde não nos pertence. Amém? Por isso que nós somos levados pelo Senhor, levados pelo seu Espírito para fazer a vontade de Deus. E para a gente viver a verdadeira vontade de Deus, nós precisamos ter uma renovação de mente para que a carga de informações do mundo possa ser trocadas pela palavra do Senhor. Amém? Como a gente faz para trocar um pensamento errado, colocando um pensamento certo. Amém? Mudando a nossa consciência, mudando a nossa forma de pensar. E quando a gente faz isso, nós vamos, como Romanos 12 fala, vamos experimentar a verdadeira vontade de Deus, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Mas começa com a metanoia.
Quando nós nascemos de novo, nosso espírito ele é recriado, ele é renovado, mas o nosso corpo ele continua o mesmo. A nossa mente ela continua a mesma. Então nós precisamos ganhar a nossa mente, ganhar a nossa alma. Lá em Salmo 103, você pode abrir comigo? Muitas vezes a nossa alma vai ser tentada a estar questionando, reclamando, murmurando. Mas você pode falar com a sua alma. Assim como o salmista falou aqui, em Salmo 103, versículo 1, diz: bendiga a minha alma ao Senhor, bendiga o Senhor a minha alma. A versão está diferente. Bendiga o Senhor de todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Então você pode dizer para a sua alma: alma, te aquieta. A alma não fica agitada. Louve ao Senhor, louve a Deus. Ah, mas não está como eu quero. Não, não é como você quer. A sua alma vai ficar tentada a você estar reclamando. Reclamando de governo, reclamando de situações, reclamando das finanças, reclamando daquilo outro. Mas a sua alma tem que aprender a estar debaixo de uma obediência do Espírito. Ela não tem que fazer aquilo que ela quer. Ela tem que fazer aquilo que o teu Espírito almeja e deseja. O Espírito Santo, o Espírito ele quer orar. O Espírito ele quer jejuar. O Espírito ele quer louvar, adorar. Mas a carne ela não quer. A alma ela também não quer. Então quando a gente consegue ganhar a alma com as coisas da palavra, com aquilo que o Espírito ele nos ensina, nós temos grande influência sobre o nosso corpo. Amém? E a Bíblia fala lá em Romanos 8. Abre lá Romanos 8, capítulo 8, versículo... Deixa eu ver se é o 5. Versículo 5 diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Amém? Então nós precisamos colocar a nossa alma na palavra. Colocar a nossa mente, a nossa carne alinhada com a palavra. Porque nós vamos estar sendo tentados a falar coisas contrárias à palavra. Mas se nós estivermos tão alimentados com ela, tão envolvidos com a palavra, a nossa boca vai falar aquilo que está cheio no nosso coração. Amém? Assim como a esponja ela absorve, se ela for colocada na água, quando for espremida ela solta água, porque ela foi cheia de água. Amém? Assim como a nossa vida, quando nós nos enchemos da palavra, na hora do aperto, na hora da pressão, vai sair a palavra. Você lembra do diabo e Jesus lá no deserto? Jesus estava ali sob pressão, já havia ali 40 dias de jejum, sem comer, com fome, mas o seu espírito preparado. E o diabo começou a pressionar Jesus. E saía de Jesus o quê? A palavra. A palavra. E o diabo tentou até pela palavra tentar Jesus. Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Com a palavra. A palavra fora de texto era vira pretexto para heresia. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Por isso que nós precisamos encaixar a palavra como ela está escrita no seu contexto correto, para que a gente venha ter um bom êxito e uma boa resposta para as pressões. Amém? Queria chamar o louvor. Nós precisamos, dia após dia, desse envolvimento
com o Espírito Santo. Tivemos agora um curso de oração, foi maravilhoso, momento muito de crescimento, de amadurecimento na oração, das coisas, como a oração elas movem, como nós podemos ter autoridade, nos mover em autoridade em oração. E isso tem edificado muito nossas vidas. Amém? Então, nós aprendemos pela palavra aquilo que a gente precisa estar falando no nosso dia a dia. Amém? A nossa confissão de fé, o nosso posicionamento de fé, a nossa atitude em relação daquilo que nós estamos crendo, porque se nós estamos crendo em algo, nós precisamos ter atitude correspondente. Amém? Não adianta eu falar e minhas ações, minhas atitudes ser completamente diferentes daquilo que eu estou crendo. Amém? Então, se eu estou crendo em algo, eu preciso agir de acordo com aquilo que eu estou falando, de acordo com aquilo que eu estou confessando. Amém? Aleluia. E antes da gente celebrar a ceia, eu quero saber se tem alguém aqui no nosso meio que ouviu a palavra de Deus, entendeu aquilo que foi falado, né? E você precisa tomar uma decisão na sua vida. Sabe, eu vejo pessoas que falam que precisam mudar a sua vida, mudar o seu estilo de vida, deixar alguns costumes para poder se render ao Evangelho, para poder viver uma vida cristã. E sabe, amados, a Bíblia diz que vinde como estáis, lançai sobre Ele todo o nosso jugo, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E quando nós fazemos isso, Ele que toma esse jugo sobre a nossa vida e Ele nos fortalece. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele passa a habitar dentro de nós e nós passamos a ser um só com o Senhor. Então Ele nos fortalece, Ele vai nos guiar, Ele vai nos conduzir na verdade, Ele vai nos dar orientações e vai nos fortalecer. Então, se nós precisamos deixar algo, sozinho a gente não consegue. Por isso que nós precisamos do Senhor. Precisamos do seu Espírito habitando dentro de nós, para que nós possamos ter força suficiente para deixar hábitos que não agradam ao Senhor. E se você está aqui nessa noite e quer entregar a sua vida para Jesus, não é fazer parte, não estou chamando você para fazer parte de uma igreja, para fazer parte de uma religião, não. Esquece isso. Jesus Cristo, Ele não é religião. Jesus Cristo é salvação, é libertação, é cura. Ele foi morto e ressuscitou para me salvar, para te salvar. E Ele quer fazer grandes coisas na tua vida. Basta você levantar a sua mão e confessá-lo diante de todos. Tem alguém? Fazer parte já da ceia, para cear conosco. Aleluia. Tem alguém com algum sintoma de enfermidade? Quer receber a oração, sair daqui curado? Jesus, aquele que cura, está aqui. Todos curados? Aleluia. Glória a Deus. Então vamos dar continuidade, vamos celebrar a Santa Ceia. Aleluia. Eu queria chamar os diáconos, já se preparassem. Glória a Deus. E a Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 11, aleluia. A partir do versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim à igreja de Coríntios: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor,
porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Que direi eu? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. No versículo 23 ele diz: pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a aliança do meu sangue, é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Amém? Então você percebe Paulo falando para essa igreja, uma igreja avivada, uma igreja que andava nos dons, uma igreja que operava nos dons, mas algumas coisas pontuais, como unidade, como comunhão, Paulo via que existia alguma coisa que estava fora do contexto, fora daquilo que é um retrato, um espelho de uma vida cristã. E ele diz: olha, quando vocês se reúnem, vocês não comem a ceia do Senhor, porque se um tem muito, leva muito, come muito. Se um tem pouco, leva o pouco e come pouco. Aquele que não tem nada vai e não come nada e fica com fome. Então isso não é ceia do Senhor, porque ceia do Senhor é comunhão, é partilha. Então quando vocês se reúnem, eu não os elogio por isso. Paulo falando para a igreja de Coríntios. E por isso ele traz esse exemplo de comunhão, esse exemplo de estar juntos, estar em unidade, em um só corpo, porque nós somos corpo de Cristo, nós somos membros de um só corpo, e nós precisamos mostrar essa vida que nós temos, em se preocupar com os membros, em estar sempre dando assessoria aos membros, em estar sempre dando apoio e suporte aos outros membros. Porque se fazemos parte do mesmo corpo, se o dedo mindinho começa a doer, o corpo todo vai sentir. E a Bíblia fala que aquele que a gente pensa, aquela parte do corpo que é menos importante, elas são tão honradas, são tão importantes como as outras. Por quê? Porque faz parte do corpo. Amém? E a gente vai fazer isso, celebrar essa redenção, celebrar a ressurreição de Cristo, porque a Bíblia diz: se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé, mas Ele ressuscitou. Diga: Ele ressuscitou. Aleluia. Diga: Ele me deu vida quando eu estava morto em meus delitos e pecados. Aleluia. Ele me justificou. A Bíblia diz, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você é justiça de Deus. Você é justo diante de Deus. Aleluia. Levanta a tua mão para cá. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esses elementos. Obrigado, Pai, porque nós reconhecemos a tua boa mão, Senhor Deus, através desse símbolo, desse gesto, Pai amado, que exemplifica, Pai, que aponta para aquilo que o Senhor fez naquela cruz, Senhor. Obrigado pelos nossos pecados perdoados pelo Senhor, pelo teu sangue, Pai amado, que cobriu toda a impureza, toda a imundícia que era sobre a nossa vida, Pai, para nos tornar limpos, Senhor Deus, mais limpos do que a alva neve, Pai. Em nome de Jesus, oramos por esses elementos, para que esse pão e esse cálice, esse suco de uva, Pai, que representam o teu corpo e o teu sangue, Pai, nós consagramos para essa finalidade, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. À medida que você for recebendo o cálice e o pão, você vai ficando de pé. A gente vai cantar
uma canção enquanto você vai receber. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. E a morte venceste, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, e tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Nome que está acima de todo nome. Nome poderoso, nome mais lindo é o nome de Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz na ceia que todas as vezes que a gente comer desse pão e beber desse cálice, nós vamos anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. E nós vamos fazer isso em memória dEle. Ele diz: fazer isto em memória de mim. Existe uma reverência, existe uma
honra que nós estamos dando ao Senhor, um momento de santidade, onde nós demonstramos consideração por aquele que é o nosso Deus, que entregou a sua vida. A Bíblia diz que Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Diga: Ele me libertou. Aleluia. 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 Glória a Deus. E nesse momento nós vamos cear. Como diz, vamos fazer todos juntos. Amém? Primeiro o pão, depois o cálice. Aleluia. Você está pronto para celebrar? Ele venceu. Aleluia. Essa temporada acelerou, acelerou, acelerou. Eu sei porque Deus tem me revelado, revelado, revelado. Se podes crer, Deus vai colocar em movimento. Abra seus olhos, é sua temporada. E o fogo do Senhor está descendo sobre mim, trazendo avivamento e refrigério sobre mim. E o fogo do Senhor está descendo sobre mim, trazendo avivamento e refrigério sobre mim. Então eu vou dançar, eu vou gritar e me mover no sobrenatural. Eu vou dançar, eu vou gritar e me mover
move em mim, em verdade, amor. Em verdade, amor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus.